companheiro nessa jornada é um cachorro de rua com quem ele fez amizade ao longo do caminho. Eu estava sozinho e aquele cachorro me lembrava dos meus cachorros em casa. E eu o chamei de Cachu, que em indiano significa cachorro. Então, para mim, ele era simplesmente um cachorro. Mas ele começou a ser mais do que um cachorro. Ele começou a ser meu amigo. Apesar de seu entusiasmo juvenil, essa é a primeira grande aventura de Benedict. Ele está tentando atravessar mais de 1.600 quilômetros de floresta tropical densa e desconhecida. Então ele está confiando muito em 2 guias locais para ajudá-lo a sobreviver. Eles me ensinaram como me sentir confortável na floresta, que para mim era um lugar confuso. E então me mostraram o que eu podia comer e o que devia evitar, como caçar. Eu era totalmente dependente desses 2 homens e de sua extraordinária biblioteca de conhecimento. Por quê? Eu não sabia nada, você sabe absolutamente nada. Durante 3 meses, eles se aprofundam na vasta floresta tropical e estão perto da suposta localização de Eldorado, a cidade do ouro. Mas Benedict foi avisado sobre os perigosos mineiros ilegais que foram atraídos para cá. E há indícios preocupantes de que eles não estão sozinhos. Sinais eram sinistros. Desde o início. A água, apenas garrafas vazias de cachaça. E cachaça é uma espécie de rum barato. Havia a sensação de que havia forasteiros na floresta. Fui avisado de que eram assaltantes de bancos, ladrões, pessoas acusadas de assassinato. Todos haviam ido para a floresta porque havia uma chance de ganhar dinheiro rápido. Apesar da apreensão de Benedict, eles devem encontrar um local para acampar, pois a noite está se aproximando. Saímos por entre as árvores e de repente nos deparamos com esse pequeno povoado. Enquanto eu estava preocupado, meus 2 guias indígenas ficaram absolutamente fascinados. Vamos. Me lembro de um deles pegando um abridor de latas e se perguntando o que era isso. Vamos. Vamos. De repente, esse personagem, Mendes, apareceu. Ele era o clássico garimpeiro. E eu senti que tinha que sair dali. Vamos. Vamos. O que está fazendo aqui? Estamos procurando o Eldorado. Eldorado? Estamos indo rio abaixo, em direção à foz do Amazonas. Não, meu amigo. Se você viajar para Yaxera, muito perigoso. As corredeiras estão perigosas. Mas posso te ajudar. Mendes me disse, olha, eu serei seu guia. Vou te levar rio abaixo em direção a Eldorado. Além disso, conheço uma trilha. Você poderá caminhar do rio até o mundo exterior. E que me diz? Será divertido. Eu pensei, talvez eu tenha julgado mal esse minerador de ouro. Talvez ele não seja tão ruim. E eu pensei, eu deveria seguir esse plano. Eu estarei indo na direção certa, pelo menos. Certo. Benedict relutantemente aceita a oferta e se acomoda para passar a noite. Mas, conforme a noite avança, ele tem uma sensação de que nem tudo é o que parece. Naquela noite, acordei na minha rede sentindo que algo estava errado. Uma sensação de desconforto e lembro-me de pensar que tenho que verificar as coisas.
Então calcei minhas botas, fui até o rio para ver se minha canoa ainda estava lá, ver se os suprimentos ainda estavam lá. No fundo, acho que eu só queria garantir que minha saída estava segura. Ouvi uma conversa entre Eduardo e Mendes. Eles estavam discutindo sobre mim. Eles estavam dizendo, por que não cortamos a garganta dele agora? Por que não cortamos a garganta dele agora? E quanto aos índios? Será que se importariam? Se o matarmos? Não. Eles não se importariam nem um pouco. Sentia um medo crescente e a adrenalina começou a pulsar nos meus ouvidos. Venha. Vamos fazer isso agora. Quem vai fazer? Eu mesmo. Enquanto ele estiver dormindo. E percebi que iria ser morto. Este é meu último momento de vida. Eu só pensei, vá, corra, saia daqui. Peguei meu martelo, minha rede de mosquito e corri para o barco. E de repente, eu estava na escuridão, na minha canoa, com meu cachorro. E com seu leal amigo, o cachorro. Benedict consegue escapar do perigo. Meu primeiro pensamento foi alívio. Foi então que tive essa terrível e crescente percepção de que eu não estava seguro. Estava cercado pela floresta. Era no meio da noite. E eu estava muito sozinho. Sem seus guias, Benedict agora está preso em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Sem ninguém para lhe mostrar a rota de saída. Eu realmente não estava no final de um pesadelo, mas no começo de um... Cachorro! Vamos dar o fora daqui. Eu remei rio acima por talvez 1 hora e pensei, vou me acalmar, vou encostar ali no lado. Fiz um pequeno acampamento e pensei que precisava aceitar essa nova situação. E a situação era, meus sonhos de infância acabaram. E eu senti, eu tenho que sair daqui. E havia sangue pulsando em minha cabeça. E não sabia o que havia na floresta. E eu não me conhecia, na verdade. Eu não sabia se tinha a capacidade de sobreviver. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. A essa altura, era quase impossível continuar caminhando. Foi um momento de verdadeira crise. Mentalmente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. De onde eu estava, se estava de dia ou de noite, o que estava acontecendo, o que estava na minha imaginação. Estava muito claro que eu tinha cada vez menos noção de quem eu era. A esta altura, Benedict está tão emagrecido e a malária está tão avançada. Seu cérebro está começando a se desligar. E à medida que sua clareza e senso de identidade se dissolvem, ele sabe que sua morte está se aproximando cada vez mais. Eu estava em um enorme terror, de verdade, acreditando que aquelas eram minhas últimas horas de sanidade. Eu escrevo repetidamente, não preciso morrer, não preciso morrer. E Benedict percebe isso, a menos que ele coma imediatamente. Este pode muito bem ser seu último dia de vida. De qualquer jeito, chegou um momento. Quando eu pensava, é isso, esse é o dia. Dia em que eu possa realmente tomar coragem, pegar meu facão e matar o cachorro. Sem a nutrição que o cachorro fornecerá, Benedict é um homem morto. Ele agora não tem escolha a não ser matar seu único amigo.
Parecia que eu era um carrasco neste momento, mas me lembro dessa terrível covardia de caminhar atrás dele, sabendo que não podia realmente encarar, matar o cachorro de frente. Eu dei um golpe na cabeça por trás. De repente, havia uma saída desse inferno. Por enquanto, eu me concentrava nas partes mais nutritivas, os rins, o fígado, o coração, e as colocava no fogo. Eu meio que os comi em silêncio e com bastante tristeza, na verdade. Mas Benedict não consegue ingerir a carne. A malária está fazendo com que seu estômago rejeite qualquer coisa que lhe imponha. E a realidade se revela. Ele acabou de usar sua última chance. Dia 25, dia 26, dia 27. Dia 28. Quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Me deitei no chão da floresta, consumido pela dor. Meu fígado e meus rins estavam sendo atacados, lutando apenas para me manter são. A malária de Benedict chegou agora à fase final e fatal. Os parasitas estão se multiplicando agressivamente e destruindo seus órgãos vitais, fazendo seu corpo entrar em colapso. Dentro de 24 horas, ele experimentará primeiro o coma e depois a morte. Este foi o momento em que tudo poderia acabar muito rapidamente. Eu senti o pânico aumentando e de que precisava sair da floresta, tinha que fazer o que fosse preciso. Não importa como, eu tinha que ir em frente. Continuar colocando um pé na frente do outro. Continuava indo em frente, fazendo um progresso insignificante e às vezes nenhum progresso. Eu nem conseguia pensar direito, nem conseguia ver minha bússola. Naquele momento, eu pensei, bem, eu simplesmente nunca vou sair daqui. Era simplesmente grande demais para lutar e eu estava perdendo aquela luta. Benedict simplesmente não pode continuar. Ele está muito fraco, muito devastado pela doença. Foi um momento terrivelmente solitário, pensando, este é o fim. E de repente, em meio a todo esse desespero, essa confusão, essa sensação de estar preso nessa prisão, uma visão que sempre ficará comigo. Eu vi esse galho cortado. O corte em si estava escurecido, então tinha sido feito há algum tempo, mas tinha sido feito por um humano. Percebi que, na verdade, havia vários desses galhos. Isto era, de fato, o limite do mundo exterior. Eu comecei a investigar e havia
Uma trilha. E aí, pessoal, como tá aí atrás? Com ressaca, a culpa é sua. Quanta cerveja você bebeu ontem à noite? O mergulhador profissional Ken Wilson e sua empregadora e amiga Kathy Gergens gerenciam um pequeno resort turístico na ilha mexicana de Cozumel. Hoje vai ser um dia incrível. Espero que sim. Vendemos lazer. Você está levando as pessoas para fazer algo que elas amam todos os dias. E é aí que as pessoas ficam felizes. A melhor hora para estar perto das pessoas é quando estão felizes. Quem conta pra eles o seu primeiro mergulho? Mas é claro. Então, eu costumava servir num bar em Ontário. Para Ken, esta era uma oportunidade de largar um emprego na construção civil, para fazer o que ele mais ama, mergulhar. É uma das coisas mais tranquilas que se pode fazer. Você fica sem peso. É quase uma forma de meditação. Aí ela disse, é melhor você não ir seu traje, tá ao contrário. O Ken é tipo quando você encontra uma pedra e pensa, isso é bonito, vou guardá-la. Então você começa a polir e descobre que é uma joia. Hoje, eles estão levando 2 clientes para ver as antigas ruínas maia na ilha. Vamos, pessoal. É o último dia de férias deles e amanhã todos retornam para casa. Chegamos. Esperem aqui. Tivemos 6 ótimos dias de mergulho. No 7º dia, decidimos passear pelas ruínas para abrir o apetite e tomar café da manhã. Precisa de um guia? Não, obrigado. Eu sou um bom guia. Não quero. Obrigado. O melhor que tem. As ruínas maias são tudo o que resta de uma civilização perdida que viveu na ilha há mais de 1000 anos. Ruínas maias. Era como se estivesse em uma sauna. Estava tão quente e úmido que era difícil respirar. Então os mosquitos estavam simplesmente terríveis. Bem, com certeza essa não é a que está na foto. Cobertas de vegetação, as ruínas estão longe das magníficas estruturas maias que Ken havia imaginado. Vamos ver o que podemos encontrar adiante. Quer saber? Vamos na frente, eu espero aqui. Certeza que vai ficar bem? Sim, vou ficar bem. Começamos a tentar sair das ruínas. Eram umas 11 horas e o calor só estava aumentando. Sinto muito, mas preciso voltar. Não demora muito para que os outros 2 também se cansem do calor opressivo. Tudo bem, pode ir. Eu vou com ele. Eu disse que ia andar por mais uns 15 minutos. Provavelmente eu deveria ter voltado com eles. Situadas no centro da ilha, as ruínas estão cercadas por centenas de quilômetros de uma selva densa e impenetrável. Naquele momento, não havia quaisquer sinais ou marcadores, e a mata estava bastante fechada. Ken está determinado a encontrar a ruína que está no recibo do seu ingresso. Sem sorte, ele decide voltar. Eu precisava voltar. Cat estava com calor e precisava sair e pegar algo para beber. Mas não é tão fácil quanto ele pensa. Todos os caminhos parecem iguais. Então, atravessei uma interseção e depois outra. E fiquei confuso sobre qual caminho seguir. Então eu comecei a explorar em uma direção, mas a próxima interseção não era nada familiar para mim. A rede de caminhos maias que, séculos atrás, ligavam um edifício ao outro, agora é um labirinto coberto de vegetação. E Ken está perdido no meio disso. Desculpa, pessoal, quem não é assim? Passou meia hora. Depois 45 minutos. E aí minha intuição entrou em ação. É como se tivesse algo errado. Ken não é assim. Isso é fora do seu caráter. O sol estava diretamente acima de mim. Eu não tinha senso de direção. Não sabia o que era leste, oeste, norte e sul. Estava começando a ficar realmente agitado. Precisava usar um pouco da adrenalina para me levar aonde precisava ir. E naquele momento, entrei em estado de pânico.
De repente, passa 1 hora, 1 hora e meia, e eu disse, tem algo errado aqui. Cat! Não ouvimos ele. Então eu disse, vamos voltar para a entrada. Talvez ele esteja nos esperando lá. O que foi isso? Então eu ouvi um chamado bem fraco. É o Ken. Só pode ser ele. Ken! Nós estamos aqui! Ken! Nós estamos aqui! Cat! Perguntei se eles tinham ouvido aquilo e disseram que não. Aí eu falei, apenas ouçam, vamos ficar aqui um pouco. E então todos nós ouvimos essa chamada. Eu disse, ouviram isso? Sim, ouvi. Responda, só pode ser o Ken, ele está perdido. Ouvi ela responder. Pensando que consegue discernir a direção da voz de Cat, Ken comete um erro fatal. Tomei a decisão de deixar a trilha e seguir direto pela selva por onde ouvi o chamado. Ken acha que está indo direto para Cat. Mas ele foi enganado. A densa selva distorceu seus gritos. E a cada passo que ele dá, ele vai para mais longe dela e mais adentro ao coração escuro de Cozumel. Cat! Eles não conseguem mais ouvir os gritos de Ken. Fiquei muito preocupada. Ele estava cada vez mais perdido. Quando eu não ouvi uma resposta do último chamado, me deu uma sensação de afundamento. Cat! Ele está completamente perdido em um dos ambientes mais mortais da Terra. Em apenas 3 horas, vai anoitecer. E Ken terá que enfrentar os terrores da selva à noite. John. Ele está desaparecido há mais de 6 horas. E sua amiga Cat está cada vez mais preocupada. Pedi ajuda a alguns guias turísticos e perguntei se podíamos ajudar. Sabe, um cara se perdeu lá dentro e não voltou com a gente. Estou realmente preocupada que ele não consiga voltar. O pânico move Ken adiante. Mas ele não faz ideia para onde está indo. Ainda posso sair daqui. Era o que eu pensava a cada minuto. Avançar através dessa densa vegetação está drenando suas forças. Aquilo começou a me desgastar fisicamente. O mato é tão denso que você nunca consegue andar em linha reta por mais de 3 ou 4 metros. Então eu realmente não tinha nenhum senso de direção. Volto várias vezes. Precisava ser rápido em me empenhar. Encontrava cipós que machucavam meus tornozelos e acabava caindo novamente. São 4 da tarde. Em apenas 2 horas, a selva será engolida pela escuridão. Talvez eu tenha percorrido 3 quilômetros nesse primeiro impulso de energia. E depois fui indo muito devagar. O sol estava se pondo e estava ficando cada vez mais escuro. Desesperado para escapar da selva antes do anoitecer, Ken se esforça ainda mais. Eu prendi minha perna num buraco. E pensei, quase quebro minha perna. Se eu quebrar minha perna, eu não saio daqui. E decidi fazer meu acampamento para a noite. Ken enfrenta uma noite aterrorizante sozinho na selva. Uma fogueira é tudo que o separa de predadores escondidos.
Era um pouco assustador. Eu pensava que poderia haver algo lá fora me observando. Ao redor dele, a selva está ganhando vida. Eu conseguia ouvir algum tipo de animal e, ocasionalmente, o barulho das folhas. Eu estava num grau de paranoia que não havia maneira de dormir naquela noite. Assustado e sozinho. Os pensamentos dele se voltam para sua amiga Cat. Claro que no fundo eu sabia que durante o tempo que eu estivesse lá, a Cat estaria na linha de frente procurando por mim. Ele não sabe disso, mas ele está certo. Cat acionou o alarme para Ken. Mas à noite, não há nada que alguém possa fazer. Percebi que ia morrer ali. Dia 16. Dias inteiros passam. Em vez de tentar encontrar uma saída da selva, Ken está se tornando parte dela. Minhas roupas já eram apenas trapos e não me barbeei por 2 ou 3 semanas. Estava coberto de sujeira como um porco no chiqueiro. E estava sem cadarços. Ken ainda está vivo graças a goles ocasionais de água parada. Ele está fisicamente e mentalmente destruído. Eu poderia ter morrido e nem ter percebido. E se eu tivesse morrido 3 dias atrás e meu espírito estivesse vagando, e esse fosse meu destino, ficar perdido na selva, comecei a pensar, nunca vou sair daqui. Depois de 18 dias desaparecido, até mesmo Cat está começando a duvidar que ele ainda esteja vivo. Eu estava no ponto em que você começa a ficar sem esperança. Doía tanto pensar que esse cara poderia ter morrido. Dia 19. Deitei e adormeci um pouco. Em alguns minutos, acordei e havia uma mulher ali, segurando um bebê. Algumas pessoas dizem que às vezes, quando alguém está perdido, elas veem a Virgem Maria. Me deu um grande impulso de adrenalina quando isso aconteceu. Me deixou mais confiante. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Continuei visualizando isso em minha mente repetidamente. Eu não ia sentar e morrer. Eu ia continuar caminhando até morrer. E se eu não pudesse mais andar, eu ia engatinhar até sair da selva.